Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta noite. Eu sou o Dr. Cláudio Magalhães Rangel, sou coordenador de residência da BP e coordenador de ensino. Sintam acolhidos nessa noite de mais uma semana de formação médica da BP 2022. Será uma semana de muita informação, com conteúdos bastante relevantes, de atual interesse de vocês que são informação médica. Aproveita para adquirir todo esse conhecimento e troca de experiências, principalmente nas mentorias, com colegas que já estão formados há mais tempo e que vão realmente trocar experiências com vocês que estão em formação. E hoje contamos com a presença do nosso diretor executivo de desenvolvimento médico, técnico, educação e pesquisa, Dr. Renato José Vieira. Dr. Renato, seja bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite, colegas. Sejam muito bem-vindos. Como disse o Dr. Cláudio Rangel, sintam-se acolhidos. Eu espero que essa experiência de acolhimento tenha marcado toda a trajetória de vocês dentro da BP, ou os contatos que tiveram com todos os nossos profissionais. Nós temos um carinho muito grande pela etapa de formação médica. Primeiro porque, como o nome diz, ela não é uma etapa de informação médica. A formação vai muito além daquilo que é a informação. Formação diz respeito à nossa habilidade, ao nosso caráter, à nossa maneira de nos relacionarmos, e a gente não vê a possibilidade de ter uma boa formação sem a gente ter uma boa relação. Então, a Beneficência Portuguesa acolhe, é a casa de todos. Depois que os que terminarem a residência saírem, vai continuar acolhendo, vai estar sempre aberta para o diálogo, e a gente gosta de abrir esse espaço para que a gente possa discutir temas que, eventualmente, no nosso dia a dia, a gente pode não ter tempo ou não ter forma para discussão. Então, a semana é muito bem-vinda, e agradeço aí, além de todo o corpo docente, todos os preceptores de residência que se dedicam aí diuturnamente a fazer um serviço de qualidade. Agradeço também a toda a estrutura da Coreme, aqui representada aqui junto com o Dr. Cláudio Rangel. Obrigado, Renato, pelas palavras. Bom, pessoal, nós preparamos algumas informações importantes para que vocês tenham a sequência dessa semana de formação médica BP 2022. Neste ano, devido à Covid, todas as nossas atividades, que muitas delas eram presenciais, todas eram presenciais, esse ano nós temos que fazer esses encontros virtuais devido à nossa situação de saúde atual. Então, nós dividimos essa semana de formação médica em 3 partes. Segue realmente um momento de construção da trajetória profissional de vocês. E vai ser uma semana em que nós não vamos falar de medicina, nós vamos falar da formação de todos os dados que são importantes para a formação do caráter do médico e se tornar vocês um médico realmente do século XXI, com todas as informações que são importantes. Então, nós dividimos essa semana para falar para vocês em 3 partes. A primeira parte, vocês vão ter gestão financeira, organização de carreira, saúde mental, curadoria de conhecimento, tecnologia e dados realmente que vão ser importantes para a formação de vocês. Numa segunda parte, nós vamos fazer cenários de possibilidades de entrega de valor no futuro. Nesse ato, nós vamos falar sobre múltiplas medicinais e sobre empreendedorismo. No ato 3, denominado a Minha Humanidade, estimula o autoconhecimento e o acesso a habilidades nativas mais importantes para todos nós. Dentre elas, a gente vai ter alguns workshops, construção de jornadas e de sensibilização, e uma palestra que abordará Eu na Essência. Ao longo dessa semana, vocês terão realmente contato com outros colegas, que são as mentorias. Essas mentorias para nós são muito importantes e que vocês vão conversar com colegas
de mais experiência, e eles vão contar para vocês como é que foi a trajetória dele de carreira, como é que eles chegaram na carreira médica até onde eles estão. Então, essa troca realmente de informação é extremamente importante para quem está fazendo uma trajetória inicial de carreira como vocês estão. Então, são atos realmente muito interessantes em que essas mentorias a gente escolhe médicos que têm uma grande relevância profissional e que tiveram uma carreira profissional do qual passaram por várias fases. E isso vai ser muito importante para que vocês façam realmente comparações com a atividade de vocês atual e o que vocês pretendem para a vida médica de vocês. Então, escrevam nessas atividades e participem. E agora, dando início à nossa semana de formação médica, temos a presença de uma convidada especial, a doutora Adriana Tiepo, que vai nos trazer uma palestra sobre organização de carreira. A doutora Adriana tem 35 anos de experiência no mundo corporativo e desenvolvimento de pessoal, iniciou na Credicar, teve consultoria própria e depois foi para a Boehringer Ingelheim. Essa última ficou 15 anos, sendo que 8 anos como diretora de RH. Atualmente é coach com certificação internacional, participa de várias áreas de atuação, gestão de mudança, desenvolvimento organizacional e liderança de time. Atua há 7 anos como coach de executivos em programas de liderança e transformação digital. Psicóloga com MBA em RH pela USP, especialização em psicodrama pela SEDES, formação em coach e ecossocial certificado pela MRTI. Seja bem-vinda, doutora Adriana. A palavra é sua. Boa palestra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, doutor Cláudio, doutor Renato, né, de iniciar, né, esse processo. Eu espero que não vai ser uma conversa, né, é uma apresentação, mas que ela seja provocativa e é essa a intenção. Tá? Então, muito obrigada pelo convite e para estar fazendo parte desse processo junto com vocês. Bom, vamos iniciar a apresentação. Então, o tema é coordenação de carreira, né? Eu acho que toda vez que eu ouço o tema carreira, parece que hoje vou pensar sobre a minha carreira, hoje eu vou falar sobre a minha carreira, mas a carreira, ela acompanha a vida da gente o tempo todo, né? Talvez a gente não esteja sempre consciente falando sobre carreira, mas todas as decisões, desde a hora que a gente acorda e a hora que a gente vai dormir, são decisões que a gente vai tomando, que vai consolidando o caminho da nossa carreira, tá? O próximo. Para começar, eu gosto de iniciar por essa frase do Marcelo Cardoso, que é: todo mundo está certo até certo ponto. Eu gosto da frase porque com o amadurecimento, a gente vai percebendo que as verdades absolutas são extremamente relativas. Então, nós vamos ter aqui vou estar com vocês durante os próximos 30, 40 minutos, abordando uma série de assuntos e perspectivas, e eu quero deixar claro que este é o meu modo de ver frente às experiências que eu já tive e eu tenho de vida e de carreira e de encontros e de relações, e que eu quero compartilhar com vocês, mas sempre na perspectiva do meu olhar, né? Por isso que eu falo, todo mundo está certo até certo ponto. Então, tomar cuidado quando a gente fala, ó, isso é certo, né? Isso é certo para mim. Na vida, né? A gente sempre tem escolhas. Eu lembro quando eu era executiva de organizações, as pessoas chegavam para mim e falavam: não, Adriana, eu não tive escolha, né? Eu tive que fazer isso, eu tive que optar por isso, eu tive que aceitar aquilo. A gente sempre tem escolha. E é sempre nossa escolha. O que acontece quando eu falo não tenho escolha, talvez eu não goste da outra opção. Então, o que a gente diz é o seguinte: quanto maior a sua consciência sobre as opções e daquilo que realmente você quer, você tem capacidade de fazer melhores escolhas na sua vida e nas suas decisões de carreira.
A questão vem assim, o que você está renunciando? Toda escolha tem uma renúncia. Se a gente está bem com o que a gente está abrindo mão, está tudo certo. Então, esse é um primeiro olhar, que assim, carreira, quem cuida é cada um de nós. Nunca terceirize carreira, não deixe na mão de alguém para fazer as suas escolhas. E a escolha, ela é sempre nossa. Então, quanto maior consciência a gente tem do nosso querer, melhores escolhas a gente vai fazer. Como faço as melhores escolhas? Então, ampliando a autoconsciência, entendendo o contexto, em qual contexto a gente pertence e a gente é influenciado, né? Eu vi que no programa de vocês vão falar sobre temas atuais onde isso está influenciando. Então, é importante entender essas variáveis para também fazer as melhores escolhas frente às opções que vocês vão ter. Quanto maior for o repertório, quanto mais vocês ampliarem as perspectivas, melhores chances de melhores escolhas. Agora, a cada momento que a vida nos coloca numa situação, ou de decisão, ou já decidi esse caminho que eu quero, a pergunta que está é, o que tem para mim aí? Todo movimento que a gente faz, ele é um movimento de aprendizado. Então, e toda situação que a gente enfrenta, ela pode ser mais dura ou mais fácil, pode ser de realização, pode ser de uma situação que não foi bem sucedida. Assim, como a gente enfrenta essa situação, faz parte também do modelo de carreira que a gente vai construindo. Eu posso ficar no passado falando, ó vida, ó azar, né, o que fizeram comigo, isso não foi minha responsabilidade, bem que eu não queria fazer isso. Ou eu posso que esse tipo de pensamento não leva a nada, ou eu posso olhar e falar assim, bom, aconteceu. O que tem para mim nessa situação? O que é o meu conteúdo? O que eu posso fazer? E o que eu aprendo com esta situação? Então, começando a ter esse tipo de olhar, de perspectiva sobre as suas escolhas, as opções que vão vir, né, a gente vai construindo um caminho mais sólido e consistente frente àquilo que faz sentido para a gente. Vocês, como médicos, né, em formação, fizeram uma escolha muito importante, né? Principalmente pela profissão que vocês têm, que é extremamente relevante, que é lidar com a vida das pessoas, a saúde, o bem-estar. Então, tem um propósito por trás disso, né, extremamente valioso. Então, todas as escolhas que vocês fizerem, ou que já fizeram, que vão fazer daqui para frente, que vão ser muitas, sempre pensem nesse propósito, nessa razão do que fez vocês escolherem essa profissão. Às vezes a gente se distancia um pouco, né, dependendo da rotina, das decisões, do contexto que a gente está inserido, do propósito, daquilo que nos fez, né, ter essa escolha. Então, às vezes a gente tem que parar, né, olhar bem e falar assim, o que me fez chegar até aqui? E se reconectar todas as vezes com esse propósito. A próxima. Esse é um ponto que eu gosto muito, que assim, a carreira são ciclos. Principalmente hoje, a gente vai ver alguns dados daqui para frente, né? A expectativa de vida da gente tão longa, a gente tem a oportunidade de ter vários ciclos. Então, eu sempre olho que a vida é uma trajetória e ela tem recortes. Hoje a gente está vendo um recorte da vida de vocês, né, num período de formação, onde vocês estão no meio de um ciclo, né, que é o ciclo da formação, da consolidação, né, do ensino, do aprendizado. Então, todo ciclo, seja ele qual for, se a gente olhar pelo aprendizado, crescimento e a realização, ele vai ser frutífero para alavancar o próximo ciclo que vai se iniciar. Os ciclos de carreira, eles são em movimento, eles têm vida. E isso é importante como conceito, porque a gente vai estar falando isso ao longo, né, dos próximos slides, que a gente pode definir um objetivo, mas o objetivo ele tem que ter um movimento e ser vivo e flexível para as mudanças que possam vir ao longo do tempo.
Entendendo, então, o que engloba, né, ou, a princípio, perspectivas que a gente pode olhar para ter uma gestão de carreira com melhores escolhas. O primeiro bloco é o contexto, né? Qual é o impacto do contexto nas minhas decisões? O segundo bloco sou eu, né? Quais são as minhas questões? E eu já vi pela fala do Dr. Cláudio que vocês vão aprofundar ainda mais esse tema ao longo dessa semana. E depois a jornada, o que eu faço com isso? Né? O que é essa gestão de carreira? Tá? Próximo. Falando em contexto, a primeira notícia, né, é assim, tem demanda pelo que vocês escolheram? E a boa notícia é, com certeza. Então, vocês fizeram uma boa escolha, né, de carreira. Às vezes eu já encontrei situações, pessoas que escolheram né, uma trajetória que não necessariamente tinha muito emprego ou trabalho. Então, é mais um obstáculo. Mas fica claro que, né, médico a gente sempre vai precisar. Então, hoje, o Brasil tem cerca de 600 mil médicos, está previsto, né, que daqui 18 anos isso dobre, 1,2 milhões, né, de demanda, de necessidade que a gente vai precisar. Então, tendo demanda, eu posso ser um excelente médico, né, faço a minha carreira, só que o que acontece, né? Que tipo de médico que eu vou ser? Qual é o contexto da sociedade hoje? Qual é a demanda, né, que a gente está falando que é um médico de 20 anos atrás, é um médico de 30, qual é o perfil? Essa dinâmica da sociedade demanda que tipo de médico? Então, no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre o que é a concorrência líquida e o que isso tem a ver com você que está em formação e a gente falando sobre carreira. Todos nós, eu acredito, né, temos a experiência ou com Netflix ou com outros streamings ou com iFood, principalmente durante a pandemia que a gente teve. Eu falo que a vida é antes e depois, né, do iFood ou do Rappi. E o que essas experiências, depois eu vou falar sobre a caixinha do centro, eles trazem para a gente experiências onde o que é tão individual, é tão personalizado e é tão imediato. Então, nós estamos nos últimos anos vivendo experiências onde determinam novas expectativas da gente para as relações. Então, Netflix, acredito que a maioria conheça, é aquela coisa, né? A gente tem um filme, o que a gente gostaria, na hora que a gente quer e por um valor razoável, né? Muito baixo, perto quando você vai a um cinema ou o que for. O iFood, você tecla, então, muitas vezes, eu quero um sorvete, antigamente eu tinha que pensar aonde eu ia, que horas, quanto tempo, o carro, e vai, onde estaciona e tudo mais. Hoje em dia, eu posso clicar, né, em 3, 4 toques, em 30, 40 minutos eu tenho um sorvete que eu quero na porta da minha casa. Tem uma empresa que é a Arden Reed, que é uma empresa americana, não sei se vocês já ouviram falar. Ele tem esta van, a pessoa entra na van e ela tem uma câmera 3D que tira todas as medidas dessa pessoa em 7 minutos e em 4 semanas o seu terno é entregue na sua casa. Então, aquela coisa do terno sob medida que você deveria ir, né, no costureiro, um alfaiate que demora e vai e mede, não sei o quê, né, com todos os detalhes, hoje em dia não mais. Né, você tem este recurso, caso, né, esteja disponível para você. O que eu quero dizer é, as experiências que estão surgindo para a gente, enquanto consumidor, elas são muito relevantes para estipular um novo mindset de relação com o outro. Então, acho que aí começam as questões, quais são os impactos, né, na minha vida como médico, nesse tipo de contexto e nesse tipo de mindset de relacionamento. O que o Dr. Cláudio também mencionou, que vocês vão discutir, né, e falar sobre transdisciplinaridade, é uma outra perspectiva de contexto, né? Então, a gente está vendo, tem demanda, a demanda é significativa, tem uma demanda diferente de tipo de relação
com o médico, as experiências que a gente está sendo expostos, e, em paralelo, tem uma dinâmica que vocês já devem ouvir falar muito, que é a questão da integralidade do cuidado. Quando se fala, eu não vou aprofundar, eu não sou expert no assunto, eu só fiz uma leitura de contexto para vocês e mostrando que este contexto, ele demanda um perfil diferente, né, de relação entre médico e paciente. Então, hoje a gente fala em visão única da saúde, onde vocês vão ter colegas ou stakeholders, como a gente pode falar, da saúde, para tratar um indivíduo. Então, não é só o médico, né? Você tem um fisioterapeuta, você tem um psicólogo, você tem a nutricionista, ou seja, tem várias pessoas que formam um time com formações diferentes, né? Backgrounds diferentes, personalidades diferentes, mas para cuidar como um todo o indivíduo. Sendo assim, quando a gente fala em contexto, demanda tão clara, a gente tem a concorrência líquida e a transdisciplinariedade que vão definir ou vão provocar em cada um de nós, seja a área que for atuar, repensar se o que eu ofereço faz sentido para aquele indivíduo e aquele paciente, tá? Então, quais são as questões que podem surgir? Primeiro, como estabelecer relações mais duradouras? Se hoje em dia, com alguns toques, eu corto a relação e vou para um próximo fornecedor. Como ter a atenção da pessoa com tantos estímulos, né? E aquela relação mais superficial, como eu realmente me dedicar e ser focado naquela pessoa. Como trabalhar em grupo. Como abrir mão ou não das minhas convicções. Então, quanto mais eu trabalho em equipe, lidero grupos, como que funciona, né? As minhas convicções, as dos outros e como formam as nossas. Como fazer parte de um time diverso, como lidar com poder e vaidade, como administrar um negócio, como ser feliz, né? Então, a gente começa a ter um olhar frente ao contexto que a gente está inserido, os impactos que fazem com a gente, né, e com o outro. E o que realmente eu tenho que ir ficando consciente, ampliando o meu repertório, né, para que eu faça as melhores escolhas e entregue os melhores trabalhos e seja bem-sucedido naquilo que eu me propuser a fazer. Então, o que eu devo fazer com todas essas questões, né? Primeiro, enxergar o outro a partir do contexto do outro. Aquela frase, olha, faça com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo, ela é muito relativa. Porque, de novo, eu estou olhando para o meu umbigo. Eu tenho que fazer para o outro o que o outro quer que eu faça para ele. Então, você muda essa dinâmica. Então, a questão da relação ela é fundamental e, principalmente, o olhar para o outro no contexto do outro. Então, acho que essa imagem, né, da girafa e do elefante, da girafa e do leão, ela traduz um pouco nesse sentido, né? Tentar ter o olhar da perspectiva do outro. Saber conviver em grupo, né? Isso já vem há alguns anos, isso não é novo. Quem tem esta habilidade se dá melhor, né? Isso é claro. E saber liderar. Liderar não é só a posição hierárquica, cada vez se discute mais isso. Você lidera times, você lidera temas, você lidera a sua carreira. Então, o tema, né, de liderança, ele é fundamental nas relações. Então, quem dominar essas habilidades da relação com o outro, do time, vai se destacar. Porque quem não o fizer, né, vai ser mais difícil, né, quando se fala na demanda e no contexto que a gente está inserido hoje e no futuro. Então, como isso acontece? Né? A gente já falou autoconhecimento e ampliação da consciência. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito que traduz isso. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Eu sou muito a favor do e não do ou. Então eu não posso olhar para fora e sonhar? De jeito nenhum. Tem que olhar para fora, sonhar, ter expectativas na vida, colocar metas, sem dúvida nenhuma. E também olhar para dentro e acordar. Acordar, a gente está falando que é a ampliação da consciência.
quanto mais eu me conhecer, mais eu entender os meus conteúdos, quanto mais eu ler a minha história e o que me trouxe até aqui, o que eu quero fazer daqui para frente, no meu jeito de ser, a personalidade, as minhas atitudes, melhor vão ser as minhas relações e melhor vão ser as minhas escolhas e melhor vai ser a minha vida, mais consistente, coerente com aquilo que eu quero. Eu tenho como filosofia, não de vida, né, eu não assumo totalmente, a antroposofia em alguns conceitos. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso ou não. A antroposofia traz o conceito da consistência entre o pensar, o sentir e o querer. Obviamente, o pensar na cabeça, onde estão as ideias, os pensamentos, os valores, as crenças. O sentir são as emoções e o querer é o agir. Então, quanto mais eu agir de acordo com o que eu estou sentindo e alinhado aos meus pensamentos, mais coerente eu vou me sentir. Vocês já tiveram situações onde vocês tiveram que agir de uma forma que parecia que ficou meio embrulhado o estômago, parece que você teve que engolir um sapo, sabe aquela coisa que desceu meio torta e você teve que fazer? Muito provavelmente isso não estava alinhado ao que vocês acreditam e ao que vocês estavam sentindo. Muitas vezes a gente faz isso. O que a gente pede ou o que a gente busca é estar em lugares ou em profissões ou tomar decisões na vida onde a gente consiga alinhar esses três aspectos da gente. E quanto mais harmonioso tiver, mais um sentimento de plenitude, de felicidade a gente vai ter. Na antroposofia, eles trabalham com setênios. Eu vou entrar agora um pouco mais porque a gente entra no eu, aquilo, né? Quais são as minhas questões, para vocês terem um overview das possibilidades. Então, são 3 grandes blocos. Antes disso, eu quero comentar uma coisa. Toda vez que a gente assume uma teoria, uma visão, a gente fala, putz, mas será que isso é verdade mesmo? Será que faz sentido? Da onde teve, né? Da onde veio isso e tudo mais? E ao longo desses 8 anos que eu estou trabalhando especificamente só com coaching, eu já trabalho mais de 30 com desenvolvimento humano, mas o coaching especificamente, eu adotei essa metodologia e é interessante que já se passaram muitas pessoas nos processos de coaching, tanto em organizações como em pessoas físicas, com faixas etárias diferentes e com temas e momentos de vida diferentes também. O que eu tenho percebido que a teoria realmente ela se comprova na prática. Então, quando a gente olha o setênio da pessoa, né, aquele período da vida, aquele recorte na vida dela, realmente os questionamentos são muito próximos daquele grupo. Então, pessoas do mesmo setênio, elas estão vivendo as mesmas questões. Isso para mim é muito importante, porque vai validando uma teoria que a gente vai seguindo. Então, na antroposofia, a gente tem 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o aprender, que é do 0 aos 21 anos. Dos 21 aos 42, a gente tem o lutar. E dos 42, antes se parava aos 63, até quando esse conceito foi desenvolvido, mas a gente vê que ele está se estendendo, mas é o tornar-se sábio, né, que é mais a longo prazo. Eu vou me dedicar mais a falar sobre o período do lutar no setênio, né, dos 21 aos 42, esse bloco, porque eu acho que é mais próximo da idade de vocês, e tal, né, para ficar mais familiar. Não vou me dedicar tanto mais aos outros em conceitos. O que a gente percebe claramente, vocês veem nas setas ao lado, né, é um impacto do contexto na vida da gente. Então, durante o período dos 21 aos 42, a gente passa por algumas crises. O primeiro bloco, do 0 ao 21, é o amadurecimento do corpo. Vocês mais do que ninguém sabem, né, que é o período que vai amadurecendo todo o nosso desenvolvimento físico. Do 1 aos 42 é um amadurecimento psíquico. E dos 42 em diante é um amadurecimento espiritual. Então, aqui a gente tem, né, no bloco do lutar, né, a luta pelo lugar ao sol. Então, é um momento na vida de autoafirmação, da autoeducação. O que eu quero dizer? A gente
quer se consolidar no meu lugar na sociedade. Né? Então, as escolhas da faculdade, né, do que eu quero ser como profissional naquele momento, elas estão sendo feitas, estão sendo escolhidas, depois elas são consolidadas, eu tenho a minha vida profissional se estabelecendo, depois eu tenho minha vida pessoal, as escolhas, quem quer constituir uma família, encontra companheiros e companheiras, né? E aí vou ter filhos ou não, a compra da casa própria ou não, ou seja, são decisões nesse período de luta, de energia e de conquista. Então, dos 21 aos 28 é a busca pelo lugar, né, ao sol. O que a gente está falando? É uma fase mais emotiva, onde a gente está amadurecendo a parte emocional mesmo. Não se atém em muita data exatamente, é por volta de, tá? Então eu posso estar falando de 20 a 23 começar, de 27 a 29 e para o próximo setembro, tá? Mas neste bloco a gente está com foco no amadurecimento emocional, as emoções ainda são mais instáveis, um enfoque pesado em adquirir habilidades técnicas, né? São as formações de faculdade, muitos já, vocês, né, com a residência, então tem um avalanche, né, de informação técnica e de formação. Tem a experiência do viver no mundo, então aquela idade, né, de experimentação mesmo, né? E por volta dos 28 anos tem a crise de talentos. Por favor, a próxima tela. E na crise de talentos, do que a gente está falando? Por volta dos 28 anos, a gente começa a deixar um pouco o passado e entrar mais na vida adulta. A gente assume mais responsabilidade pela própria vida. Nos 28 anos, a gente já começa a assumir uma função um pouquinho mais importante, talvez um compromisso pessoal, né, afetivo mais relevante ou a busca por isso. Um sentimento de solidão, que é o encontro comigo mesmo. Então, da mesma forma que eu assumo mais responsabilidades, eu me percebo como um adulto, também dá um pouco de solidão, que é eu comigo mesmo. Eu começo a me questionar o que é mais importante para mim, né? O que eu vou abrir mão e o que realmente eu quero continuar, o que foi frutífero até agora, o que deu muito certo até agora. O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar daqui para frente. Essa é uma frase importante, porque eu saio daquela coisa da faculdade, da residência, da formação, um volume de informação que me trouxeram, né, os talentos de habilidades técnicas, e vai começar a ser exigido para mim outra forma de ver o mundo, outras habilidades no meu trabalho que eu não precisei até agora. Então, por isso, quando a gente fala crise do talento, que é o que me trouxe até agora, não é o que vai me levar daqui para frente. Quando a gente olha, então, dos 28 aos 35, é conquistar o lugar. Então, eu vim de buscar o lugar, o que eu quero, aí é conquistar aquilo que eu quero. É uma fase racional, né? Eu estou mais estabilizado emocionalmente, dos sentimentos, das emoções, e eu fico mais racional, né? E aí a gente está falando das habilidades organizacionais. Eu saí das habilidades técnicas, vou para as habilidades organizacionais, onde é eu aprender a trabalhar nas organizações, ou seja, em hospital, ou numa clínica, ou mesmo no consultório, né, que eu opte, ou seja um lugar que eu esteja, eu tenho que ter habilidades para trabalhar, né, numa organização. Começo, ao invés de viver só o mundo, eu começo a questionar o mundo. E eu passo a ter mais o diálogo. Eu saio da experimentação e vou para o diálogo. Durante este período, eu vou consolidando todas essas questões e vem a crise da autenticidade, que era por volta dos 35 anos. E aqui eu estou falando assim, para que eu sou útil? Quem sou eu, afinal? Necessidade de dar significado às experiências, a diminuição da vitalidade e aumento da consciência. Esse é um ponto importante que a gente percebe que por volta dos 35 não é a mesma energia dos 20, 22 anos. Então, este pico, ele é o pico do declínio, né? A partir daí,
a energia física ela vai reduzindo. Claro que a gente tenta esticar isso ao máximo, vocês são os responsáveis também por isso, pela saúde, e eu acho que a tecnologia traz isso, conhecimento, né, tanto que a expectativa de vida aumentou tanto para a gente estender. Mas fica claro que não é mesmo mais a energia dos 30 anos, né? Começa esse declínio. E a pessoa tem uma demanda, uma necessidade de ser mais autêntica em relação a si mesma. Então, essa crise, você para dar uma repensada no que realmente é significativo para você e como que você quer continuar a sua jornada. E o último setênio deste bloco, que eu acho que a maioria de vocês, pelo que me passaram, está entre 28 e 35 anos, mas se tiver alguém acima de 35 anos, é a fase consciente, né? Onde entram mais as habilidades sociais das relações, a identidade de valores e a autocrítica. Vocês estão vendo a maturidade psíquica que a gente vai tendo? Então, a gente parte da experimentação, vai para o diálogo, depois a gente vem para a autocrítica, ou seja, o que é meu nisso tudo. Então, é esse amadurecimento psíquico que essa fase nos traz, tá bom? Então, por que a relevância de olhar isso quando se fala em carreira e a gente está falando fazer as melhores escolhas, e para as melhores escolhas eu tenho que ter autoconhecimento. Quanto mais eu entendo qual é o meu momento de vida, quais são as minhas questões, melhor eu começo a endereçar para estabelecer melhores relações. Tudo bem? O terceiro bloco é a jornada, né? Então, eu olhei o contexto, eu olho as minhas questões e como que eu defino, né, o meu plano. Antes se falava em plano, hoje se diz em jornada, jornada de desenvolvimento. De novo, vocês têm uma longa jornada, principalmente na primeira etapa da formação. É a maior jornada de qualquer formação que se faça. Então, falar em aprendizado e estudo com vocês é redundante, porque vocês sabem muito melhor do que eu o que significa isso. Agora, estabelecer uma jornada de desenvolvimento tem algumas características importantes, né? Eu não estou mais falando só em estudo, mas assim, definir onde eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, onde eu quero me relacionar, com quem que eu quero me conectar. Então, primeiro, que a sua jornada ela seja flexível como a vida, né? Consciente do que te faz feliz. Então, essa pergunta, né, de retomar o seu propósito, o que te fez escolher pela medicina, o que te realiza, o que te deixa pleno, que faz sentido, né? É sempre importante estar se discutindo isso e checando se realmente as suas escolhas estão alinhadas ao que te faz feliz. E consciente dos seus pontos, do que você quer desenvolver, né? Lembra sempre, a escolha sempre é sua, né? E aquilo que você tem que abrir mão, você está consciente por aquilo que você escolheu, tá bom? Tem agora, né, o que a gente está dizendo, repetindo, né, que com a expectativa de vida tão longa, ou não tanto, né, mesmo no passado mais próximo a gente já dizia, que é aprender a aprender, ou seja, cada vez mais, né, a gente está são os ciclos de carreira, eles podem ser muito diversos e a gente ter essa capacidade de aprender, ela é fundamental para ter sucesso naquilo que a gente se predispôs. A próxima. Então, tem aqui alguns dados que eu gostaria de pôr para vocês, assim, o que a gente deve esperar, né? Então, do que a gente está falando? A expectativa de vida, né, daqui para frente é ela dobrar, ou seja, né, quem nasceu em 2016, muito provavelmente vai viver 105, né? Hoje os millennials, né, eles vão poder escolher 5 profissões diferentes, e dentro dessas 5 profissões diferentes, 3 ainda não existem. Quando a gente coloca a perspectiva de estudo, a gente parte, né, dos 16 anos estudando, né, aquele bloco até a faculdade, a gente está ampliando isso mais para 60 anos. Porque se a gente pode viver 105 anos, olha quantos ciclos de carreira a gente pode ter
e de perspectiva. E aí a gente olha, né, a forma como as áreas estão as profissões estão se construindo, e cada vez mais a gente está falando em transdisciplinaridades. Ou seja, a gente está falando que hoje não é só tecnologia ou só negócio, marketing e vendas, é tecnologia no negócio. Então, é disso que a gente está falando, a combinação de disciplinas diferentes, né, na mesma profissão. Então, essa complexidade, mas essa amplitude de repertório que cada vez mais vão ter oportunidades. Por isso que a gente vê a necessidade de aprender a aprender, né, fechar os ciclos e abrir em outros. Então, para isso, né, nessa jornada, quais são algumas orientações que a gente dá? Identifica 3 a 5 competências ou habilidades que você quer desenvolver. Vocês já têm um volume de aprendizado nessa fase de muito conteúdo. Se vocês identificarem 2 pontos, 3, né, 2 relacionados a habilidades, né, de conhecimento técnico, mais 1 ou 2 relacionados a habilidades a soft skills, né, que é aquilo que a gente fala que é da relação, que isso que vai te diferenciar como profissional, tá excelente, não tem que escolher 5 ou 10 itens, ninguém dá conta disso tudo. Compreender como você aprende é fundamental. Cada um tem a sua forma, a sua facilidade, né? Tem gente que aprende melhor, né, na mentoria ou no treinamento formal ou numa leitura ou com um colega, vê naquilo que é mais familiar para você. Estabeleça um cronograma, né? Isso é fundamental, principalmente pelo volume de coisas que a gente tem para fazer. Escolha alguém como mentor da sua carreira para te acompanhar e te ter um processo de feedback e ajustes. Uma pessoa que você confia, que você admira, né, e que você compartilha as dificuldades, as facilidades, as mudanças de curso ao longo, né, dessa jornada. E frequentemente atualize o seu portfólio. Se você vai olhar seu portfólio, seu currículo, e você não tem o que acrescentar, é um sinal de preocupação. O mundo está mudando demais, a gente tem que estar sempre bem atualizado, né? Para estar na onda daquilo que está sendo demandado. Então é importante atualizar e ver o que eu acrescento, né, durante esses últimos meses, o que foi acrescentado na minha vida profissional. Tem essa tira que eu vi no Estadão esses dias, que eu acho que faz sentido para mim, né, do Recruta Zero. Né? Não desistam, homens, né? Estamos quase lá. Aí eles dizem, você disse que estávamos quase lá 1 hora atrás. Aí ele diz, lá é um alvo em movimento. Então, eu acho que a mensagem que essa tira traz, né, assim, que o lá é um alvo em movimento, tem algumas mensagens por trás dela. Primeiro que é muito mais do que o alvo, a trajetória, o caminho tem que ser tão relevante quanto o alvo. É o viver, porque se a gente só fica, né, no objetivo, só focado, quando eu chegar lá, a vida passa. E muitas vezes, quando a gente chega lá, o lá não está mais lá, o lá é outro, porque a vida vai se desdobrando e vai apresentando outras oportunidades para a gente. Então, claro, tenha o alvo, o objetivo que você queira, mas viva, esteja presente no caminho, até para estar atento a outras oportunidades que possam surgir, né? E vai acrescentando na sua vida, tá bom? Próxima. Gestão de carreira, né? É um caminho. Então, é um caminho para a realização do que você se propôs, um maior alinhamento do sentir, do pensar e do querer, um aumento do repertório de opções na vida, né? É o protagonismo na sua vida, maior consciência do que você quer e um aumento da chance de você ser mais feliz. Essa frase é de uma pessoa muito querida e que trabalha com desenvolvimento humano há muitos anos. Evolução na vida exige integridade e inteireza. Então, de novo, a presença, né, a integridade, a coerência, né, ela é fundamental
para a gente ter uma evolução na vida, na carreira, né, como cidadão, né, como médico, como colega, como, né, filho, como pai, como marido, como companheiro, ou seja, como cidadão nos seus vários papéis, né? Isso é fundamental. E eu gostaria de terminar com essa frase, que é: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Essa é a trajetória da vida da gente, né? E a gente vai amadurecendo ao longo dos setênios, ao longo da vida, as questões vão mudando, as perspectivas vão mudando, e o principal, quanto mais a gente aprende sobre a gente, mais a gente respeita o outro, interage na relação, né, e está aberto para o aprendizado, a chance de sucesso ela é muito grande. Então eu desejo a vocês, né, boa sorte, aproveitem essa semana, né, estejam presentes nela, né, usufruindo e vendo que esse é um recorte importante, né, que vai definir muito, né, como você vai ser e quem você vai ser, né, nos próximos anos. Então, boa sorte e muito obrigada, né, por esse momento com vocês. Obrigado, Adriana, pela participação, tá? Só para antes da gente terminar, a gente fazer uma reflexão, né? Os colegas têm que perceber que realmente o que você falou, a carreira ela não é um tijolinho em cima do outro, ela tem uma série de intempéries e uma série de mudanças. Mas o que você falou é muito importante, porque antigamente a gente, quando começava a vida médica, a gente não tinha assim uma orientação tão grande. Ela ia por onde a gente achava que ela era mais fácil ou que a gente teria mais sucesso. Então, colegas, reflita o que a Adriana falou, que eu acho que eu já tenho mais tempo de formado, a vida vai ficar um pouco mais fácil para vocês em termos de mentoria e em termos de evolução de carreira. Obrigado, Adriana, pela participação. Continue nessa semana de formação médica e siga o ABP nas redes sociais. Obrigado pela atenção e até a próxima. Boa noite.